A cerimônia de promulgação da primeira reforma tributária do regime democrático foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados, o que não é usual. Teve discurso do ministro de Estado, que igualmente não é comum também. Os representantes dos três poderes seguiram a liturgia do ato solene num dia que foi classificado como histórico. Acompanhe na reportagem de Bruno Pinheiro. A reforma tributária foi promulgada nesta quarta-feira. A mudança é histórica e ocorre após quase 4 décadas de discussões sobre novos modelos de arrecadação. O impasse que dura desde a redemocratização tem fim após uma série de negociações entre a Câmara dos Deputados e Senado Federal, além da participação do ministro da Fazenda. Com a promulgação, a reforma entra oficialmente na Constituição. O presidente Lula, o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participaram da cerimônia. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, também participou. A sessão foi presidida pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e disse que o debate não poderia ser mais adiado. Mesmo com tanta dificuldade para se chegar a um novo texto, equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária brasileira se impôs. Já disse antes e repito agora, o Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. Essa é a primeira reforma ampla sobre o sistema tributário nacional realizada sobre a vigência da Constituição Federal de 88. Seu principal efeito é a unificação de 5 tributos: ICMS, ISS, IPI, o PIS e COFINS. Pacheco disse ainda que as mudanças vão atrair investimentos e reduzir desigualdades. A emenda constitucional ora promulgada é produto do diálogo democrático. A aprovação da reforma tributária representa, nesse instante, a força da democracia brasileira. Em meio a um discurso lido e improvisado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o sistema de impostos antes era um manicômio. Foram 40 anos de espera que transformaram nosso sistema tributário num manicômio fiscal. Como muitas vezes eu me referi em muitas palestras que fizemos durante 2 ou 3 anos Brasil afora. A cada novo governo, a cada nova legislatura, o tema vinha à tona e naufragava em interesses diversos. A prioridade não era o país. O presidente Lula ainda parabenizou os aliados e a oposição pelo esforço nas duas casas. Lula afirmou que o texto não vai resolver todos os problemas, mas é a demonstração de um Congresso independente. Esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. E é esse Congresso, com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não o presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Patrocinador maior da reforma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao STF para que receba bem a emenda constitucional e ainda pediu boa vontade ao longo dos próximos anos. Quero cumprimentar e fazer um apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal, porque a partir desse momento, essa emenda constitucional tem um guardião, e o guardião dela é o Supremo Tribunal Federal. Nós contamos com o Supremo Tribunal Federal para que, na pessoa do ministro e presidente Barroso, essa emenda seja recebida com a generosidade que ela merece, para que nós possamos consolidar essa reforma ao longo dos anos. A proposta de emenda à Constituição vai mudar toda a sistemática da cobrança de impostos do Brasil. O objetivo é simplificar a tributação para as empresas e para todos os brasileiros, facilitando o crescimento econômico do país.
Quero chamar os nossos comentaristas também para a gente repercutir esse dia importante, dia histórico, né? Congresso cheio em pleno mês de dezembro, às vésperas aí do Natal. Roberto Mota, primeiro, a gente viu na matéria aí do Bruno Pinheiro, o presidente falando que o Congresso é a representação, é a casa da sociedade brasileira. Mas aí eu quero chamar a atenção para um ponto que parece até irônico. Enquanto ele fala que o Congresso é a representação, é a casa da sociedade brasileira, a gente acompanhou toda essa briga, todo esse cenário de desrespeito dos parlamentares, virando as costas, tapa na cara. Parece irônico ou é impressão minha? Não, eu acho que foi uma marcação muito apropriada para o discurso, né? Essa reforma, dizem que é uma reforma que unifica, mas ela não unifica, porque ela cria 2 impostos, ela transforma 5 em 2. No meu dicionário, isso não é unificação. Ela aumenta a carga tributária. Nós provavelmente vamos ter a maior alíquota de IVA do mundo. Ela concentra poder no tal Conselho Federativo, retirando o poder de governadores e prefeitos, afetando a federação. Os pontos fundamentais, muitos pontos fundamentais, ainda serão definidos, ou seja, trata-se de um cheque em branco. E aí a gente precisa perguntar, é essa a reforma que vem sendo discutida há 40 anos? Na minha visão, o cidadão não tem absolutamente nada a comemorar e é muito irônico que a promulgação dessa não reforma tenha terminado em tapa. Essa reforma tributária é uma reforma tributária que não é ideal. Isso é uma unanimidade, né? Uma reforma tributária que é a melhor que foi feita, a possível que foi feita, né? Mas é muito melhor do que a reforma, do que o sistema tributário no Brasil vigente, né? O sistema tributário no Brasil vigente, é bom lembrar, é um dos mais complexos do mundo. Ele tem 16% de tributos cumulativos, quando a média da OCDE é de cerca de 2% a 3%. E quando eu falo imposto cumulativo, é aquele imposto que o empresário ele não consegue abater os tributos que ele pagou nos insumos, né? Então encarece de sobremaneira o produto final. Se eu colocar aqui nessa mesa aqui, 10 especialistas em tributos no Brasil e pedir para eles falarem para mim quanto que tem uma caneta BIC de imposto, não vai ter nenhum tipo de consenso, ninguém vai conseguir saber identificar o quanto de imposto tem na caneta BIC. Com essa reforma tributária, a gente vai saber. Então, ela vai ser mais transparente, vai ser mais simples. E outra medida que foi muito boa dessa reforma tributária é que o tributo agora é no destino, não é mais na origem como era antigamente. Então vai acabar, de certa maneira, a tal da guerra fiscal, porque as empresas iriam para estados do Nordeste, outros estados, para buscar incentivo fiscal. Mas ela compra produto do Brasil todo, né? Isso gera distorções artificiais. Então, quando a reforma tributária coloca que a tributação é no destino, isso muda completamente o sistema tributário e a reorganização produtiva econômica do Brasil. Então, com certeza, vai gerar mais produção, mais eficiência, vai dar mais renda para o brasileiro. Isso tudo é muito bom. Então, a reforma tributária tem que ser aplaudida. Apesar de não ser a ideal, ela foi a possível.